certo? Então, eles têm que fazer políticas para incentivar as famílias a terem filhos. Aí, dão uma licença paternidade bem longa, dão uma espécie de, não seria uma Bolsa Família, mas uma Bolsa Criança, né, para cada mãe que tem um filho, para ajudar ela a criar bem o seu filho, assim por diante, uma série de políticas sociais que existem principalmente na Europa. E aí a creche entra como uma das políticas, então é uma outra concepção de qualidade. Aí tem outros que acham que é um remédio para a pobreza, também vai ter outra consequência sobre a concepção de qualidade. E, finalmente, direitos da criança. E vai mudar o foco, vai olhar na criança, vai pensar nos seus direitos, vai ter uma concepção de qualidade consistente com isso. Pode passar. Então, a Helen Payne vai continuar a sua argumentação dizendo que a qualidade não é uma abstração, mas um produto de determinadas políticas, né? Essas políticas nem sempre surgem por causa de uma preocupação educacional, às vezes surgem por outras preocupações, e, dependendo da lógica e das perspectivas adotadas, né, os focos das políticas e os critérios para promover e avaliar a qualidade vão ser diferentes. Então, tudo isso está nesse debate, quando a gente... Essa palavrinha qualidade, tudo isso está suposto nesse debate, está lá atrás do debate. Mesmo que a gente não tenha muita consciência, essas coisas estão percorrendo a nossa mente, porque elas estão, né, sendo debatidas na sociedade como um todo, em diversos momentos e circunstâncias. Pode passar. Então, essa discussão, ela endossa vários pontos daquela abordagem que a gente estava levantando, né, do que foi trazida pelo livro do Dalberg, de Numose e do Pence. Quer dizer, a Helen Payne ela concorda com a importância de todas essas questões, a importância do contexto cultural, não é? O fato de que os países que dominam o mundo têm a tendência de impor a sua visão, inclusive a sua visão de educação, sobre os outros países, né, em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Mas ela reconhece, a diferença do trabalho dela em relação aos outros, é que ela reconhece pertinência na preocupação com a qualidade, no contexto de sociedades desiguais, que é o caso da nossa, né, onde as oportunidades e os riscos não chegam a todos da mesma maneira. E adota uma posição que valoriza o papel do Estado, no caso da rede municipal, seria isso, né, e situa o debate em um contexto social e político mais amplo. Pode passar. Esse outro autor é um professor da Bélgica. Ele fez um levantamento de todas as pesquisas mais recentes sobre a importância da educação infantil. E ele traz coisas interessantes. Óbvio que essas pesquisas, a maioria delas, são feitas nos Estados Unidos e na Europa. E as pesquisas brasileiras, elas chegam um pouco a esses países, os alunos de 15 anos de idade, diversos países, vocês já devem ter visto, né? O país que tem o melhor PISA é a Finlândia, já escutaram isso, né? Depois, se não me engano, o estado da cidade de Xangai, na China, mas, obviamente, não é a China como um todo, é justamente a cidade mais rica da China, que é Xangai. Acho que está vindo logo depois da Finlândia. Mas o que são, no caso, por exemplo, o exemplo da Finlândia? São sociedades muito mais homogêneas. Então, o pessoal chega lá nas escolas, né, isso já aconteceu, já saiu na imprensa, eles já vieram até para cá, fizeram conferências e tal, e eles falam assim, nós não estamos nem um pouco preocupados com esse PISA. Né? Nossas escolas, a gente faz do jeito que a gente acha melhor, eles seguem um currículo bastante aberto, bastante à vontade, não pressionam muito as crianças e tudo. E as crianças têm, quando chegam aos 15 anos, têm os melhores resultados. É uma sociedade altamente homogênea. O nível de desigualdade deles social é mínimo, é uma social-democracia, um socialismo democrático, né, há muitos anos, não é um capitalismo desenfreado. Então, é um país muito pequeno. Né, a Finlândia inteirinha cabe aqui em 2 regiões da cidade de São Paulo, né, são 4 milhões de habitantes.
e nós temos 500 mil de crianças só na educação infantil na cidade, né? Então, se compara e se mostra que, nessas sociedades muito homogêneas, não existe tanto a preocupação de colocar metas de aprendizagem, de fazer propostas de currículo para todo mundo. Por quê? Porque, se deixar por conta de cada um, também vai sair bom. Tem ali um consenso, uma cultura que leva a isso, né? Que a gente sabe que não é o caso aqui do nosso país, né? Lá em frente. Bom, continuando com isso, vem essas questões também no mesmo documento, né? Se você tem profissionais muito bem formados, que assim, com uma formação inicial de alto nível e com uma formação continuada também garantida, então esses profissionais eles têm condições de ter muito maior autonomia. Se você tem profissionais que têm uma formação muito desigual, que chegam muito despreparados, não é? Então você tem que fornecer um apoio muito maior para esses profissionais que têm uma formação mais precária. Isso é uma questão importante também para a gente discutir no diagnóstico de cada um, né, na sua regional, com as unidades que conhece, que visitam, etc., para ver isso. A experiência do norte da Itália, tem uma pesquisadora italiana que trabalha nessa região, ela até usa uma expressão interessante, que ela usa uma expressão como se fosse um músico, né? Aquele músico que toca de ouvido, né? Então, ela fala que o profissional, para desenvolver aquela proposta do norte da Itália, tem que saber tocar de ouvido, né? Ou seja, é um profissional que tem uma formação sólida, que foi construída ao longo de uma política de muitos anos, né? E que a gente também pode construir, por que não, né? E, por fim, que a abordagem holística da educação infantil, quer dizer, holística nesse sentido que a gente defende, do desenvolvimento integral da criança, não é só uma criança que aprende conteúdos, mas é uma criança que também se forma como pessoa, né, como cidadão, com em múltiplas direções, não só numa direção cognitiva, mas também na direção cognitiva, ela não deve ser interpretada como uma ausência de padrões de qualidade. Aí, no caso, é interessante até ver que, nos encontros internacionais, o Brasil é reconhecido como já tendo caminhado, né? Toda a experiência do MEC, a partir da Constituição, a partir de todos os documentos que foram elaborados, de toda a participação que houve no Brasil todo, com quem trabalha na área, já conseguiu chegar num patamar que é olhado de forma positiva por pesquisadores estrangeiros que nos visitam e discutem com a gente, etc. Quer dizer, que nós já caminhamos, outros países da América Latina ainda estão muito mais assim, no início dessa caminhada do que nós. Então, isso também é alguma coisa que nos anima a prosseguir, né? Pode passar. Então, terminando já, parece importante que a gente encontre algum equilíbrio entre, né, a pluralidade de concepções sobre educação infantil no debate democrático e os direitos e necessidades básicas das crianças pequenas. Vejam, ninguém quer que no Brasil inteiro todos os professores sigam uma mesma cartilha. Ninguém quer isso, né? O professor tem que ter autonomia, tem que ser autor do seu próprio trabalho também. Mas tem alguns princípios básicos que têm que ser garantidos, né? As próprias diretrizes curriculares nacionais é um documento mandatório, um documento bastante geral, coloca princípios gerais, diretrizes gerais, mas ele é mandatório, todas as instituições têm que seguir. Por exemplo, se uma instituição particular, digamos, por hipótese, uma instituição particular, resolve separar os meninos das meninas, menino só pode fazer isso, menina só pode fazer aquilo, ou separar as crianças conforme a sua religião ou conforme a sua pertinência étnico-racial e dar uma educação diferente para cada grupo, isso é absolutamente proibido no Brasil. Não pode acontecer. Se alguém estiver fazendo isso, tem que ser denunciado. Por quê? Porque nas diretrizes curriculares nacionais está lá dito que as crianças têm que ser tratadas de forma igual, que tem que ser contemplada essa diversidade de uma forma a respeitar essas características diferentes e assim por diante. São princípios gerais que têm a ver com a nossa proposta de democracia no Brasil.
Então, a outra questão que também coloca uma certa tensão é justamente a autonomia das unidades dos professores e os objetivos de equidade social. Então, um professor, com a sua autonomia, né, digamos, numa sala de pré-escola, ele não pode resolver sozinho, da cabeça dele, que ele vai seguir, durante as 4 horas em que a criança fica ali na EMEI, uma cartilha de alfabetização. Não pode resolver isso da cabeça dele. Por quê? Porque existem algumas questões que são colocadas para a cidade, para o país, nos documentos, aos quais já se discutiu muito, já se chegou, dizendo que o letramento é importante para a criança nessa fase da idade, mas que outras coisas são igualmente importantes, né? As artes, a criatividade, outras linguagens, os movimentos e um monte de coisa. Então, não pode só fazer aquilo e negar o acesso a outras pessoas. Trancar a porta da sala, eu faço isso, ninguém tem nada com isso. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer. Agora, outras coisas podem acontecer. Por exemplo, uma professora sabe tocar violão. A outra não sabe, mas, em compensação, recita poesia. A outra não sabe nem recitar poesia, nem tocar violão. Mas ela tem um enorme talento para organizar brincadeiras no pátio e fazer grandes invenções lá com as crianças nos brinquedos do lado de fora da sala e tudo mais. Então, isso está dentro daquela autonomia da criatividade do professor e é a maneira pessoal dela estar interpretando no seu trabalho com as crianças alguns princípios básicos que foram, digamos, consensuados, né, por todas as pessoas, para o país, para aquela rede, para aquela unidade, no seu projeto político-pedagógico, assim por diante. Então, essas questões é que a gente está sempre ponderando, né, quando a gente está trabalhando numa rede, principalmente numa rede tão grande como essa nossa aqui. Pode continuar. Aí, esse é o último slide. Como traduzir na prática, então, essas diretrizes curriculares nacionais? Aí veio tudo isso que a Sônia listou, né? A gente tem que ter uma concepção de criança, a gente tem que ter uma pedagogia da infância, porque não existe uma pedagogia da infância, né? Em cada sociedade, que lida com cada infância, na sua tradição cultural, etc., vai ter uma determinada tradução dessa pedagogia da infância. A organização dos tempos e espaços, né? A Sônia enfatizou a organização dos espaços, mas os tempos também são muito importantes, né? Diminuir aqueles tempos de espera, aqueles tempos de ócio, né? Em que não acontece nada e tudo mais. O trabalho em equipe, a participação das famílias e da comunidade, a autonomia e responsabilidade das unidades, porque quanto mais autonomia, mais responsabilidade, né? A formação continuada, a avaliação processual e participativa, que é a que a gente defende, a supervisão, diagnóstico, planejamento e o apoio da gestão municipal, que a gestão municipal tem uma responsabilidade muito grande frente às DREs, as DREs frente, né, às unidades frente às crianças, assim por diante, né, e tudo isso compartilhado de uma forma que é a forma da rede municipal. Bom, terminando, pode passar. Aí vocês receberam. Eu me desculpo por citar a versão em inglês daquele trabalho da Dalberg e do Moss, mas tem um livro em português, eu não tinha a citação na hora para pegar, que foi publicado pela Artimed. Pode passar. Essas fotografias que vocês viram eram as únicas que eu tinha no meu computador, por isso que eu pus aí. São de creches lá de Florianópolis. E justamente vêm daquele trabalho de pesquisa que eu citei para vocês, que foi feito de avaliação da qualidade de 6 capitais brasileiras. Uma das capitais foi Florianópolis, e a gente pôde usar as fotos, porque lá, todo início de ano, eles pedem autorização para os pais para tirarem fotografias das crianças para poder utilizar no seu trabalho, porque, pelas normas éticas de pesquisa, a gente só pode usar a fotografia de criança com autorização dos pais de cada uma das crianças, né? E os pesquisadores têm que seguir essa regra.
E, por fim, eu ponho o meu e-mail. Ponho o meu e-mail aí, pus o e-mail da Fundação. Se alguém quiser, depois, não conseguir fazer a pergunta agora, e conseguir mandar a pergunta depois. Tá bom? Obrigada. Bom, muito obrigada, professora. Para a gente, antes de iniciar as perguntas, né, nós trouxemos algumas questões, 3 questões, na verdade, que servem, acho, para a gente refletir a nossa prática lá junto às unidades educacionais, né? E aí, assim, a gente traz essas questões com o intuito, né, de vocês, lá nas regiões, no grupo de supervisão, pensarem um pouquinho sobre o que foi, né? Nós vamos abrir agora para debate, mas essas questões, acho que assim, instigariam, né, o grupo a pensar um pouquinho mais profundamente sobre o que foi colocado aqui, né, sobre qualidade na educação infantil. E são, assim, questionamentos, inquietações, né, que podem ser acrescentadas por outras inquietações de vocês, né? Essas são apenas um pequeno exercício que nós trouxemos aí. Então, a primeira questão que nós trouxemos seria: como incentivar, né, a autonomia das unidades educacionais, sem, contudo, deixar de lado os princípios apontados nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e demais documentos produzidos pelo MEC e pela SME. Então, eu acho que, assim, que vem bem de encontro, né, com o que a finalização da fala da professora Maria. Então, qual é o nosso papel, né? Como a gente incentiva essa autonomia, tendo como princípios esses documentos, né? Uma outra questão que a gente também traz, né, para a discussão é como definir melhor as concepções da educação infantil da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, visando um trabalho de qualidade, né? Então, essa proposta que a gente traz na política, né, de educação infantil, de concepção de criança, de concepção, né, de infância, de educação infantil, dos princípios da pedagogia da infância, né, é importante que eles estejam sempre presentes. E como que a gente pode, então, né, ampliar esses princípios e fazer com que as unidades realmente reconheçam, né, se reconheçam neles, né, e, como eu disse, né, possam perceber, precisamos melhorar aqui, precisamos avançar ali, né, ou isto que nós fazemos é muito bom, né, temos que continuar, né, fazendo isso, seria nesse sentido. E a outra pergunta seria: qual a contribuição dos supervisores, né, das supervisoras escolares, para a melhoria da qualidade na educação infantil, né? Então, pensando assim, né, qual é o nosso papel, né, para que isso aconteça? Então, assim, são apenas algumas provocações, né? E agora, então, a gente... Deixa eu ver que horas são. A gente abre o debate, né? Nós pensamos em fazer da seguinte forma: tem um microfone que está ali com a Matilde, então, quem quiser, né? Se houver muitos inscritos, pensamos em fazer 3 questões, blocos de 3 questões, e aí a mesa aqui vai respondendo. As que forem direcionadas à professora Maria, ela responde, e as que forem direcionadas a mim, eu respondo. Tá certo? Alane, lá no fundo, pode vir, Alane, acho que é melhor, quem quer fazer perguntas, vir para frente. Bom dia, eu sou a Alane, supervisora lá no Butantã, também sou membro do sindicato Simpeim. Eu queria incluir um aspecto que eu não vi na abordagem da Sônia, nem da professora Maria Malta, que é o grande impacto que tem a televisão, né, os meios de comunicação, mas principalmente a propaganda, na formação das crianças, né? Estou dizendo isso porque nós temos uma coincidência hoje de ter um o governo federal e o governo municipal. Há uma coincidência que pode ser usada em nosso favor. Então, a gente conhece um pouco o trabalho do Instituto Alana, né, que discute um pouco o impacto dessa questão da propaganda em relação às crianças, mas, efetivamente, a gente liga a TV, que
A gente sabe que é um meio que está absolutamente supervalorizado nas residências e a gente não consegue ver um desdobramento positivo em relação a essa vulnerabilidade que as crianças todas passam. Essa é uma questão. A segunda questão é sobre uma lei que eu considero fundamental, muito importante, que foi aprovada no governo Lula e que poderia ser usada como uma boa referência do governo municipal, que é a questão de um aspecto da lei do piso, que diz respeito a 1/3 da jornada ser utilizada para a preparação das atividades. Os nossos 6 têm uma jornada que não contempla, as educadoras não têm uma jornada que contempla esse aspecto da lei. Então, nós consideramos que é muito importante o Haddad, né, por ter sido ministro da Educação à época da aprovação dessa lei, implemente essa medida em São Paulo, porque, efetivamente, isso iria ajudar bastante. Outra questão é uma questão um pouco mais tensa. Eu sou supervisora desde o ano de 2005 e eu tenho ouvido, às vezes, uma abordagem em relação ao trabalho da supervisão bastante negativo, por parte de representantes do governo. Eu queria me referir a uma fala, eu acho que infeliz, para dizer o mínimo, da professora Terezinha, que teve falando sobre o programa Criança Carinhosa, que fez uma afirmação de que agora os supervisores teriam que fazer uma supervisão de fato presencial e séria, tal, nas creches conveniadas. E que aí as coisas iriam melhorar. Isso é um resumo. As pessoas que estavam lá no Butantã podem, talvez, dar maiores detalhes sobre essa afirmação. Eu quero dizer que eu, na minha situação de supervisão, eu trabalhei com a Sônia, ela sabe disso, eu acho um aspecto tão difícil da supervisão escolar trabalhar com 2 parâmetros de qualidade numa mesma rede. Né? Você tem o SEI conveniado com uma jornada de trabalho superior às professoras da nossa rede direta, você tem os salários também bastante diferentes, você tem os equipamentos horríveis. A minha experiência, eu não estou falando de pesquisa, eu estou falando realmente da minha experiência. Os meus equipamentos são horríveis. Eu, reiteradamente, nos meus relatórios mensais, eu coloco lá que sou favorável em razão de não haver atendimento na rede direta, né? E porque, se a gente não se manifesta favorável, a entidade não recebe e as crianças vão para onde? E são lugares insalubres, sim, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que a luz natural é essencial para o desenvolvimento de uma criança. E tenho certeza que nenhum supervisor tem essa dúvida tão básica. Então, não se trata de não fazer a supervisão, se trata de uma impotência, porque, a partir do momento que você constata as coisas, você tem que dar, né, um encaminhamento para isso. O encaminhamento é construção da rede direta, e não conveniamento. Eu sou absolutamente contrário ao conveniamento na cidade de São Paulo. Eu acho que é possível começar por algum lugar. Eu não acho que no primeiro ano dá para resolver tudo, mas tem que ter audácia aí. Tem que pegar as redes indiretas e dizer, isso é nosso. Não tem por que estar 10, 15 anos, prédios próprios entregues para o convênio. Então, essa é uma medida prática, né, que a gente gostaria de estar sinalizando. Né? Enfim, e também uma proposta em relação à formação. Né? Eu acho que seria interessante pensar uma proposta de incentivar a formação de pós-graduação e afastamento dos profissionais que realizarem pesquisas relevantes para a rede, porque também, nos 8 anos do governo Kassab, o que a gente viu foi um profundo desprestígio dos educadores e cientistas da rede. Né? Então, o governo tem que vir com alguma coisa nesse sentido também. Obrigada. Mais alguém? Bom dia, Alexandre Dre, Campo Limpo. Eu
Eu, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, viu, Sônia e professora Maria Malta. Eu não sei se a gente fica tão envolto na rotina do dia a dia, na rotina massacrante, que esse momento muito especial para a gente ter a oportunidade de conhecer o contexto, a história, e saber em que momento nós estamos nessa discussão da educação infantil na cidade de São Paulo. Então, e de enxergar possibilidades. Eu acho que esse é o... Então, queria agradecer esse momento, eu digo até quanto na função de diretor regional, que a gente acaba se tornando um grande generalista, estava brincando aqui com os meus colegas. Né? Então, obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui e me alimentar, nutrir dessas questões que dá para a gente levar uma discussão legal lá na região. Mas vocês propuseram lá algumas questões para reflexão. Eu também não trago nenhuma proposta, mas são questões para reflexão, que é assim, como garantir atendimento e qualidade. Que esse é o grande desafio hoje que acho que a gente está enfrentando na cidade, né? Ter as crianças sendo atendidas na rede de educação infantil e, paralelamente, garantindo a qualidade, né? E aí, conjuntamente a isso, dos fóruns, que a gente tem tido muita discussão nesses últimos tempos, né? Tem vindo lá algumas questões assim, como a gente constrói um currículo para a educação infantil, pensando na criança de 0 a 5 anos, em formas de atendimentos diferenciados, em SEI, em EMEI, porque essa também é uma grande confusão que tem na rede, que quando você fala em construção de um currículo único, vamos assim dizer, o pessoal já pensa que é atendimento único para todo mundo, né? E aí, até trago aqui uma fala de uma diretora que me deixou bastante preocupado, que ela colocou assim, poxa, já é tão difícil trabalhar com crianças de uma única idade, como é que eu consigo fazer isso misturando as idades, né? E eu pensei assim depois, falei, ela está falando de EMEI, de crianças de 4 e 5 anos. Então, como é que a gente consegue construir esse currículo pensando nessa convivência, inclusive, né? Então, acho que são questões que estão postas de discussão na rede que eu traria aqui como contribuição. Então, obrigado. Tem mais uma questão? Oi, bom dia. Eu sou a Viviane, sou professora aqui da Uninob, do curso de Serviço Social. Eu acho que, tanto a Sônia como a professora que apresenta os dados, eu acho que a gente tem que começar a discutir também as áreas onde estão as crianças com o mapa da exclusão. Foi lançado recentemente, agora, pela professora Aldaísa, que foi quando fez a transição das creches diretas e indiretas da Secretaria. Eu acho interessante que, na educação, a gente utilize o mapa da exclusão para a gente poder analisar as áreas de maior exclusão e as áreas de construção de creches diretas. Porque, como a companheira aqui colocou, tem regiões que as creches conveniadas de gestões anteriores foram construídas em cima de sobrados, que ela tem menos áreas de lazer que a própria residência, e não existe praças como Morro Doce, não sei se tem alguém da região de Morro Doce, Brasilândia, que acho que é uma questão que a gente tem que repensar para trabalharmos qualidade às crianças da periferia. Uma outra que eu acho que falta aprofundar nessa proposta de educação infantil, o conceito de família que se tem e a questão da participação. Que eu sou da época, fui diretora de creche nos anos 80, onde a gente realizou muitas reuniões com a Fulvia Rosenberg, onde a Luísa Erondina, quando foi prefeita, tem uma qualidade muito grande às creches diretas, e não na visão assistencialista nem de benemerência, mas na visão de qualidade, e a gente tinha a participação dos movimentos sociais. Eu acho que, nesses seminários, também, poderia se pensar a participação das mães de comunidades, de movimentos, para enriquecer o olhar
de quem está do lado de fora, junto com o olhar técnico. Acho que essa construção coletiva ela enriquece a produção de uma política muito mais democrática e participativa. Obrigada. Bom, acho que tem algumas coisas que a Sônia que vai querer responder, né, Sônia? Começando pela Lani, primeira questão que a Lani trouxe, da influência da televisão e da propaganda, você tem toda razão. Quer dizer, eu acho que essa questão é uma questão fundamental hoje, né? Inclusive nessa discussão sobre o que seria a cultura da infância, porque a criança, desde que nasce, ela está imersa na cultura que domina a nossa sociedade, na cultura que a gente chama de dominante, que é a cultura que domina, né? E essa cultura é principalmente veiculada pelas emissoras de televisão, que são emissoras privadas e que funcionam pela lógica do mercado, pela lógica do que vende mais, né? do que paga mais, dos anúncios que remuneram mais, os seus canais, assim por diante. E isso é feito com muita competência, né? Com competência em relação a essas finalidades, tanto que a televisão brasileira é reconhecida internacionalmente como sendo muito competente. Mas não é exatamente na direção que a gente gostaria. Isso é pouco discutido. Eu acho que essa questão foi muito importante, inclusive para que a gente não discuta essa cultura da infância de uma forma ingênua. Porque, às vezes, uma criança de 2 anos, de 3 anos, está cantando a música do filme Tropa de Choque ou Tropa de Elite, coisa que o vale. Às vezes, estão trazendo conceitos, né, que a criança já incorporou, de alguma forma, seja por influência da televisão ou de outros meios, e que ela vai expressar na educação infantil, na creche ou na pré-escola. E aí vem a importância da observação, da interpretação crítica dos educadores, né? Por exemplo, de estar também possibilitando o acesso a outras músicas, a outras danças, a outras expressões culturais, porque, muitas vezes, não é exatamente a cultura da infância que está se manifestando ali, como a gente está entendendo, mas se manifesta ali uma cultura de mercado para a infância, que está sendo reproduzida, né, pela criança, que ainda não tem a capacidade de crítica para estar elaborando mais sobre isso. Então, a questão, essa é muito importante. Acho que isso é uma questão que merece bastante atenção, todos esses debates que a gente vai fazer. A outra coisa que eu queria comentar é a questão dos convênios, né? Das dificuldades em relação aos convênios. Realmente, esse é um debate que vem desde a gestão passada. Inclusive, houve um debate na Câmara Municipal, há uns 2 anos atrás, que estava presente o antigo secretário, Alexandre Schneider, e foi colocado por várias pessoas presentes, inclusive pelo sindicato dos professores da rede municipal, a questão das indiretas, exatamente isso que foi trazido aqui, né, dos prédios próprios da prefeitura que são entregues, terceirizados para entidades, né? E seria uma coisa interessante de se pensar. Se a gente pensar que não pode, de uma hora para outra, prescindir da rede conveniada, mas alguns passos que podem ser dados no sentido de aumentar a presença e a importância da rede direta. E essa questão foi exatamente levantada naquele momento. Eu acho que é uma questão que merece, sim, reflexão, e aí é uma mobilização, né, dos canais existentes para mobilização em relação a essa questão. E também da qualidade dos convênios. Isso eu acho que está sendo uma preocupação grande da atual gestão, reexaminar, né, em que termos foram feitos esses convênios, porque no próprio termo de convênio você pode garantir algumas coisas. Alguns prédios, por exemplo, que podem simplesmente não serem aceitos para ser estabelecido o convênio, né? Isso é uma coisa que está sendo refletida agora. A outra coisa
foi trazida pelo Alexandre, né? Que é a questão do currículo e as diferentes formas de atendimento. Tem a ver também com a questão que o Alexandre trouxe da tensão entre aumentar o atendimento e a qualidade. Porque, em todas as pesquisas que a gente tem feito, Alexandre, sobre outros municípios, outras realidades brasileiras, às vezes você percebe que, mesmo em condições aparentemente difíceis, é possível fazer um trabalho educativo muito interessante, muito positivo e de muita qualidade com as crianças. Só para dar um exemplo, a questão do prédio, né? Em algumas cidades existem, principalmente na região sul do Brasil, existem muita tradição da construção de madeira, que isso é própria da cultura regional brasileira. E, às vezes, você encontra uma creche que funciona numa construção que é feita de madeira. Porém, às vezes, nessas construções que são feitas de madeira, aparentemente, você diria, puxa, que absurdo, uma construção de madeira, etc. Mas ali, o capricho, a organização do espaço, os materiais que estão à disposição, a forma de funcionamento da unidade, a própria escala da unidade, geralmente são unidades pequenas, ela garante uma qualidade muito boa de atendimento, que, no primeiro momento, você até acharia que não, mas, no segundo momento, sim. Então, essa tradução, né, é isso que tem que ser feito, a tradução para aquelas condições presentes em determinado atendimento. Um é grande, outro é pequeno, um funciona em meio período, outro funciona em período integral, um tem professor desse tipo, outro tem professor daquele tipo, o que é a qualidade possível, né, naquelas condições. E, quando não é possível, aí tem que brigar. Então, eu acho que esse elemento também, não só o trabalho para dentro, mas o trabalho para fora dos gestores, né, tanto dos diretores, dos coordenadores pedagógicos, como dos supervisores, também tem um papel para fora, que vocês espero que não divulguem isso, mas é um papel briguento mesmo. Tem que ser. É um processo, né, de lutar por aquilo que você acredita, tanto para dentro como para fora. Bom, a outra coisa, para passar agora a palavra para a Sônia, foi levantada aqui a questão do mapa de exclusão, né, que foi elaborado pela professora Odaísa Sposati, foi levantado pela Viviane, que é professora aqui da Unip. Muito importante essa contribuição da Viviane. A Odaísa Sposati também era minha colega lá na PUC, professora do Serviço Social da PUC, né, que se aposentou. Aí foi secretária municipal de educação e militante antiga da área. Ela elaborou, com vários indicadores sociais, o chamado mapa da exclusão da cidade de São Paulo, onde ela localizou na cidade de São Paulo quais são aquelas regiões com maior vulnerabilidade social. E, no intuito de direcionar um pouco as políticas sociais, não só a política de educação, mas de saúde, de assistência social, de cultura, de lazer, etc., para essas regiões. Eu acho que essa questão hoje está sendo objeto de bastante preocupação da prefeitura em várias áreas, e possivelmente também na nossa área. Então, a gente tem que acompanhar isso, né? Acompanhar, e, com certeza, eu acredito que esse mapa de vulnerabilidade que a Odaísa fez, que ela chamou de exclusão, ele é um dos marcos nesse redirecionamento das políticas. A outra coisa importante que a Viviane trouxe foi, de novo, a questão da família e da comunidade, não só da família, mas da comunidade. Não é só o pai da criança que está matriculada, mas é aquela liderança comunitária, aquela pessoa que tem um trabalho grande, seja diferentes tipos de mobilização que existem nos bairros, né, mobilização de jovens, mobilização de mães, mobilizações de diversos tipos, né, que podem ser também propiciar interessantes parcerias
para as unidades educacionais, inclusive para os SEIs e para as EMEIs, né? E isso eu acho que é uma coisa que não tem sido feito assim no seu pleno potencial, né? E pode ser muito mais desenvolvido do que a gente tem feito, e precisa buscar caminhos para isso, porque não é fácil fazer isso, é muito difícil, né? Você sabe melhor que eu as dificuldades. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar em termos do apoio que a Secretaria poderia estar dando para aquelas unidades e para aqueles grupos de gestores que realmente estejam interessados em melhorar essa questão da parceria com as famílias e a comunidade. E, justamente, a metodologia que é proposta pelos indicadores de qualidade, para esse documento que foi mencionado aqui, é uma metodologia que inclui as pessoas da comunidade, principalmente os familiares. Ela supõe a participação dos familiares, né? E aí, o que também não é fácil, mas é muito interessante, e pelas experiências que a gente conhece, é bem interessante, pode ser uma porta assim, para se abrir um novo tipo de atuação das unidades, no sentido de uma melhor educação para a criança pequena. Bom, eu vou começar com a Alane, né, respondendo algumas questões. Com relação à questão da jornada de trabalho, né, se nós retomarmos quando as creches vieram, né, da assistência para a Secretaria de Educação, naquele momento eles não tinham nenhuma hora de estudo. Era o maior sacrifício poder reunir, né, com os professores e o coordenador para poder estudar ou ler um texto ou fazer alguma coisa nessa direção. Só tinha as jornadas pedagógicas ou reuniões pedagógicas para poder estudar e conversar com os professores. Hoje, não estamos no ideal, eu acho que não estamos no ideal. Podemos tentar mudar, né? Mas temos uma hora para os 6 conveniados, todos os dias, para os professores de estudo, que foi também através de muita luta e foi uma conquista. Como houve essa conquista, acho que a gente também precisa discutir e pensar, né, como podemos avançar nesse sentido, né? Então, eu acho que seria isso. Com relação ao papel da supervisão, eu, né, considero realmente muito importante o papel da supervisão. Tanto é que eu fiz questão absoluta de iniciar os seminários de qualidade na educação infantil com a supervisão escolar, que somos, né, eu digo somos porque eu também sou uma supervisora escolar. Então, são os supervisores escolares, né, que estão lá diariamente nas unidades educacionais e que também colaboram, né, nesse sentido, na necessidade da gente melhorar a qualidade e também nos ajudam na formação. Então, o olhar do supervisor, a ação do supervisor, considero que é de suma importância, né? E acho que a gente tem que investir, né, cada vez mais nesses momentos em que a gente possa chamar a supervisão no sentido de formação, de troca, de debate, de contribuição. Deixa eu ver o que mais. Com relação à mídia, considero muito pertinente o que a Alane colocou também. Realmente, na apresentação não está, não coloquei nada com relação à mídia, mas concordo plenamente com o que foi colocado. Com relação à qualidade dos 6 conveniados, né, existe realmente, por parte da Secretaria, uma preocupação de a gente pensar na qualidade da educação infantil e pensar nos 6 conveniados. Como garantir também, né, que os 6 conveniados tenham um mínimo de qualidade, né, exigida e necessária. E, nesse sentido, essa questão da qualidade, essa discussão da qualidade, ela já vem um pouco nessa direção. Porque os seminários regionais, como eu disse no início, ele não contemplará somente as unidades da rede direta, mas os seminários regionais sobre qualidade também serão chamados os gestores das unidades dos 6 conveniados indiretos e dos 6 conveniados particulares. E também iremos, né, anunciar a essas unidades que seria interessante que elas aplicassem os indicadores de qualidade. Então, assim, você vai dizer, é o ideal? Né? Acho que estamos muito distante ainda do que seria o ideal, mas eu penso que é um primeiro passo que podemos dar nessa direção.
E se a gente tem, né, como vislumbre lá na frente, criar indicadores de qualidade para a educação infantil no município de São Paulo, estes indicadores servirão tanto para as unidades diretas, como para as unidades indiretas, né, e conveniadas, particulares. Então, acho que assim, nós estamos caminhando nessa direção, né? Obviamente, temos que caminhar muito, que trabalhar muito, né? E que pensar muito, que agir muito para que isso venha acontecer. Mas eu acho que isso está no horizonte. O que mais? Com relação à formação de pós-graduação para a rede, eu acho que tem, né, a questão da secretaria com a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, que acho que é um caminho, né? E também outras possibilidades que poderão aparecer aí ao longo, né, da gestão. Penso que isso também está no horizonte. Com relação, né, acho que como garantir o atendimento e a qualidade, eu costumo dizer que eu acho que esse, se não é o maior, é um dos maiores desafios que a secretaria tem, né, que realmente a gente tem que caminhar, né, vistas a isso. E volto a dizer, acho que um primeiro passo é qualificar um pouco nas unidades educacionais, incluindo todas aí, o que é um trabalho de qualidade na educação infantil. Porque não adianta nada a gente também inventar, né, ou ter instrumentos ou indicadores de qualidade, isso chegar lá na ponta, e as pessoas não terem uma discussão qualificada do que é um trabalho de qualidade na educação infantil. Se não tem claro, né, quais são os princípios, né, por exemplo, da pedagogia da infância que a gente vem defendendo. Então, eu penso que nós estamos nesse caminhar, né, que é longo, que é trabalhoso, que é dolorido, mas é um caminho que a gente tem que começar, e acho que a gente já está começando hoje, né, discutindo um pouco, todo mundo aqui, o que é, de fato, ser um trabalho de qualidade na educação infantil. Aí vai dizer assim, vamos ter de imediato isso? Vou dizer que não, que é um caminho, que é um processo, e que depende de todos, né? Depende da secretaria, depende da supervisão, depende das unidades, né? Depende, acho que, do empenho de todo mundo. Eu vou verificar, né, e vou organizar o meu projeto pedagógico, incluindo momentos, né, de tempos e espaços onde as crianças possam estar juntas. Onde eu não organize só o minha e-mail ou o meu SEI com mesinhas e cadeiras. Onde eu não organize só, né, momentos onde as crianças tenham que todas fazerem tudo ao mesmo tempo. E eu, como professora, tenho que dar conta lá da mesma atividade com todo mundo ao mesmo tempo. Então, acho que assim, essa questão, né, da integração das idades também, ela está muito ligada, né, com a concepção e com o projeto pedagógico que a unidade desenvolve. Com relação à Viviane, né, que falou sobre o mapa da exclusão, né, o que eu sei é que assim, o setor de prédios e equipamentos, né, que cuida, né, da construção dos prédios da prefeitura, ela realmente tem estudos e esses prédios, né, são indicados para a construção nos locais onde há maior falta de vagas e uma maior exclusão também, né. Então, eu penso que é um planejamento, né, que é seguido e que se leva em conta isso. É que, às vezes, assim, acho que a necessidade de algumas unidades, em alguns locais, é muito grande e, no momento, às vezes, não se consegue dar conta com uma ação só, ou com uma creche, ou com 2 ou 3 creches que ali são construídas, né. E o que acho que é preciso falar também, né, que você citou, é que, assim, na administração passada, todos os 6 que foram construídos pela rede municipal, pela prefeitura, né, eles se transformaram em 6 6 indiretos. Então, penso que isso também é uma coisa que precisa ser vista, né, para que os próximos que sejam construídos, né, não sejam considerados 6 indiretos. Bom, acho que foi isso. Acho que a gente pode fazer mais um bloco, né? Bom, meu nome é Sônia, sou da DREPEN atualmente, mas quero primeiramente parabenizar pela iniciativa do seminário, né? Uma gestão democrática precisa estar
a participação da supervisão dos profissionais de educação e acho super importante essa autoavaliação a partir dos indicadores. Em 2010, eu participava na ADRE Ipiranga do grupo de trabalho que trabalhava com a autoavaliação na educação infantil, e nas reuniões de SME nós pedíamos para já incluir o documento, mas não foi aceito. Então, a gente usava o instrumento que as escolas utilizavam, inclusive.